plenos! Está no ar mais um Viver Plenamente e hoje a gente vai falar do coração. Sabe por quê? Porque dia 14 de agosto foi dia do cardiologista e o nosso convidado de hoje é o Dr. Felipe Lima Pedroso, que veio falar sobre o coração. Calma aí, gente, é sobre cardiologia, né? Não é a questão de emocional do coração, né, doutor Felipe? Seja bem-vindo ao Viver Plenamente, parabéns pelo teu dia do cardiologista. Obrigado, Nina. E seja, né, novamente, então, o doutor Felipe está conosco, ele é graduado por Medicina na URGS em 2005, especialista em Cardiologia pela SBC e AMB, pós-graduação em Medicina e Emergência pelo Instituto de Educação e Pesquisa, em Porto Alegre, especialização em Hemodinâmica, Cardiologia Intervencionista no Hospital São Francisco, do Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre. Atualmente, diretor do Corpo Clínico no Hospital Municipal de Novo Hamburgo e a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo. Doutor Felipe, vamos falar um pouquinho sobre a tua profissão. Como é que foi escolher a medicina e a cardiologia por vocação? Pois é, interessante essa pergunta que tu está me fazendo, Aline. Na verdade, assim, não muitas pessoas próximas a mim sabem disso, mas eu escolhi fazer medicina em razão de uma escolha anterior que eu havia feito, que eu gostaria de ser psicólogo, na verdade, era meu objetivo primário. E aí eu acabei fazendo vestibular, eram 40 vagas que tinha à época, mais de 10 anos atrás, na URGS, e fiz e fiquei na posição 44º, quase entrei para a faculdade de psicologia da URGS. E aí fiquei pensando, depois pensei, poxa, acho que eu vou estudar medicina, porque aí na minha cabeça de adolescente, né, aí eu entendo do corpo e também do funcionamento da mente, do pensamento, posso fazer psiquiatria depois, tal. E aí eu fui para a área da medicina pensando em alguma coisa relacionada à psicologia. Na verdade o meu desejo, né, no início lá era fazer psicologia, assim, de adolescente, né, de início da vida adulta. E aí acabei indo para a área da medicina e aí depois dentro da medicina avaliei outras questões e acabei indo para a especialização em cardiologia. Muito bom. E como é que foi entrar dentro dessa área? Foi uma oportunidade que apareceu? Foi uma escolha? Ou a escolha chegou até ti? Ou você que fez a escolha abriu o caminho por esta área? Como é que foi isso? Dentro Os primeiros trabalhos dentro da área de cardiologia. Isso, na verdade foi uma escolha e também com oportunidade junto, porque na verdade eu sabia que eu gostaria de ir para uma área, na verdade, mais de intervenção, assim como cirurgia. E aí mais para o final do curso médico, olhando exemplos de alguns conhecidos, alguns professores de outros médicos, acabei me direcionando mais para a área da cardiologia. E a especialização também, eu admirava pessoas que já haviam feito, tinha um colega bem próximo que já havia ido para essa área, e eu conversei com ele e acabei me convencendo de que era por essa área que eu tinha que trilhar o meu caminho na medicina. Então, a escolha se deu bastante também pela questão de vocação. Isso. E como é que é o dia a dia de um cardiologista? Vamos falar em termos práticos. Não é fácil, né? Nossa, não, fácil não é assim. Ele é bem interessante para quem, né, sou um pouco suspeito para falar disso, mas para quem gosta dessa área, assim, de interagir com as pessoas na medicina através dessa especialidade, é muito interessante porque dentro da cardiologia especificamente se tem uma oportunidade como médico de vivenciar um contexto bem particular, no sentido de que a população, as pessoas, elas enxergam assim de forma leiga, né, o cardiologista como se fosse um médico assim, um médico como se fosse o clínico principal, assim, o médico que vai organizar as questões todas da pessoa médicas. Então a gente tem essa aceitação inicial, antes do paciente conhecer o cardiologista, ele já nutre uma admiração assim pela especialidade. Isso nos ajuda bastante no relacionamento com os pacientes. E é bem comum pacientes que vêm após atendimento de um outro especialista, um outro colega, eles vão até nós, cardiologistas, e dizem, doutor, o outro médico lá, o doutor tal, da especialidade X, ele falou que isso ou aquilo, o que o senhor acha, que às vezes não tem diretamente a ver com a nossa especialidade.
mas eles querem ouvir do cardiologista. Eles querem mais de uma opinião, Isso, às vezes, e principalmente do e cardiologista, principalmente, que tem um peso, né, isso, doutor Felipe? E só para te acrescentar, e por ser bem comum a doença cardiovascular, muitos pacientes já acompanham com cardiologista. Então, já é um médico do qual eles já têm uma certa proximidade, então eles gostam sempre de ter a chancela desse médico também. Isso é muito gratificante ter isso na especialidade. Muito bom. E dentro das principais complicações e de problemas cardiovasculares da população em geral, quando as pessoas chegam com esse tipo de demanda, como é que é na prática? Geralmente ele já passou por outras especialidades, daí ele descobre que a origem do problema dele é o problema no coração, o cardiovascular. Como é que se dá isso na prática, doutor Felipe? Sim, não, geralmente é o contrário disso, assim, na verdade... Eles vêm primeiro para ti isso. E nem sempre a origem é cardiovascular. Exatamente. Talvez por a doença, talvez não, né? Certamente por a doença cardiovascular ter tanta incidência e prevalência na população, é uma especialidade médica que está mais próximo da população em geral, assim, adulta. E aí, na verdade, as pessoas, dizendo de modo simplório, sempre acham que o problema é cardiológico e nem sempre é. Mas os pacientes sempre acabam procurando inicialmente o cardiologista. E eles se sentem até mais seguros, mesmo quando eles vão a outra especialidade, eles procuram um cardiologista para, entre aspas, ter certeza mesmo de que não é cardiológico aquele problema. Então, e em relação a isso que tu falaste, geralmente o paciente passou por outras especialidades e tal, na verdade, na verdade isso acaba acontecendo de forma oposta, como eu já tinha dito, e a gente sempre, quando a gente recebe o paciente, a gente aproveita a oportunidade, mesmo não tendo diretamente a ver com a cardiologia, para conversar com o paciente sobre coisas importantes para a vida dele, que são muito prevalentes, como a prevenção em cardiologia, eventualmente diagnósticos não feitos. Então, vou abrir mais um parêntese aqui, Aline, para te comentar de algo que eu tenho visto bastante por parte dos ginecologistas e obstetras, que é uma especialidade que as mulheres, em geral, elas vão ir, mesmo que elas não procurem médico por outras questões, não tenham nada, não se preocupem com prevenção, elas vão meio que se obrigar a ir ao cardiologista desde... periódicos. Isso, os periódicos, é uma coisa que é comum para a mulher. E os ginecologistas têm feito muito isso, os obstetras, de enfocar essa parte de prevenção mais voltada para a área mais especializada da cardiologia e pedir exames iniciais, inclusive, e para conscientizar os pacientes, dizerem, olha, a gente vai fazer esses exames, se tiver qualquer alteração, tu vais para o cardiologista, ou tu vais mostrar para o cardiologista de qualquer forma. E tenho recebido um grande número de pacientes mulheres nesse contexto, e elas ficam bem impressionadas com o meu comentário, porque eu digo para elas, que bom que tu tens um ginecologista que ajuda dessa forma contigo, porque de outra forma, muitas vezes as mulheres ficam muito tempo sem aparecer no cardiologista, o que acaba não sendo bom para a saúde geral. Então, isso tem auxiliado bastante essa postura desses médicos obstetras, ginecologistas aí que tem agido dessa forma. Há sintomas, às vezes, também de ansiedade, outros sintomas que o pessoal confunde muito com um problema cardiovascular. Já aconteceram situações na prática, no teu dia a dia? Sim, inúmeras. Eu vou comentar contigo aí, com todo mundo, que eu sempre converso com os pacientes. Eu sempre digo... quando chega a pessoa até mim, eu faço uma abordagem inicial, com entrevista, com exame físico, e comento com a pessoa, olha, o mais provável é que o teu caso seja relacionado somente com ansiedade. Não consigo ter certeza absoluta. Quando eu não consigo, às vezes se consegue, às vezes não. Então, vamos fazer tal exame complementar, e tu vais retornar aqui. Mas provavelmente, embora eu não consiga ter certeza absoluta, provavelmente o teu caso se relaciona com ansiedade. E aí, eu mesmo já continuo, nem espero para você dizer, eu digo, então tu pode me perguntar, por que então, doutor, que a gente vai fazer um outro exame, se tu já está com essa impressão. Para descartar. E eu respondo, para descartar, e também porque se eu vou, em princípio, enfocar tudo como sendo de origem ansiedade, as doenças reais, os problemas, eles vão passar, e eu vou dizer, não, isso é só ansiedade, eles vão passar e a gente não vai perder diagnóstico. Então, também é importante exatamente descartar, porque não é, eu sempre comento assim, de maneira simples, não é proibido, não está proibido por Deus, enfim, dependendo da crença que a pessoa tiver, que uma pessoa ansiosa realmente infarte, que uma pessoa ansiosa realmente tenha uma arritmia. É comum na ansiedade queixa de palpitações. A pessoa diz, isso é ansiedade. Bom, mas os ansiosos também podem ter palpitações, assim como os não ansiosos. Então,
chegou até o cardiologista, o que a gente tem em mente é descartar as doenças. Descartar qualquer Doenças tipo orgânicas. de doença orgânica para ter certeza de que aquele sintoma realmente é de ansiedade. E quais as complicações, geralmente, que as pessoas que têm problemas cardiovasculares, né, apresentam, como população em geral? O que mais se apresenta lá nos teus atendimentos? Tá, interessante tu falar isso. Tem diversos aspectos do atendimento cardiologista, no atendimento em hospital, que é do paciente internado, ou junto à emergência do hospital, o atendimento que a gente chama de eletivo, que é em consultório, né, programado. De maneira assim, geral, no consultório, recebemos diversos tipos de pacientes que já tiveram uma intercorrência, foram ao hospital, foram liberados e foi recomendado que sigam com o cardiologista. E recebemos também, primariamente, que eu acho que isso se relaciona mais com a pergunta que tu me fizeste, pacientes que estão tendo sintomas, assim, e sintomas que nunca tiveram antes, uma apresentação de maneira que surpreendeu até eles. Doutor, eu tive uma dor no peito, mas foi rápido, assim, foi ontem, antes de ontem, e aí o meu pai teve problema cardíaco, meu avô, enfim, um familiar. E eu vim aqui, eu acho que não é nada isso até, mas eu vim aqui, né? Porque eu comentei com minha esposa, ela falou que não sei o que e tal. E aí as pessoas vêm mais por um receio, muitas nem elas estão imaginando. E na verdade, Aline, o que é o mais importante a respeito disso é que os problemas cardíacos, cardiológicos, eles se apresentam assim de maneira, muitas vezes, quase que oligosintomática, a gente chama com poucos sintomas. A pessoa teve uma dorzinha, teve uma falta de ar. Muitas vezes o infarto é a primeira apresentação de uma doença cardíaca. A pessoa nunca teve nada na vida. Nunca teve, tem uma condição de vida saudável e tudo mais, é uma doença silenciosa. Exatamente. Então, por isso que é importante, com mínima desconfiança que uma pessoa tenha, que ela consulte o cardiologista, porque muitas vezes a pessoa não vai ter nem a chance de ter essa mínima desconfiança. E geralmente quais são os exames periódicos que são necessários para que uma pessoa faça para ter certeza e descartar que não há nenhum problema orgânico? Na verdade, sim. Mais especificamente sobre a cardiologia, o que se recomenda? Assim, na verdade, que os exames iniciem, vai dizer que é um exagero, mas é o formalmente recomendado, o mais correto que iniciem exames ou análise médica preventiva na infância. Existem doenças que a gente chama de dislipidemias, alteração de colesterol, triglicerídeos, que se apresentam desde a infância. Mas o que é a prática, né, do dia a dia? O que fica mais comum é a incidência e a prevalência ser aumentada de problemas cardíacos a partir de 40 anos, por alguns fatores, assim. Vamos entrar nessa parte no segundo bloco, falar das incidências, então, dos problemas cardíacos a partir dos 40 anos. Segura aí, não sai daí, em seguidinha a gente volta depois do intervalo, falando então de prevenção e cuidados na área cardiovascular. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 4140. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje falando sobre coração e dia do cardiologista com o Dr. Felipe Lima
Pedroso, que veio nos dar vários esclarecimentos sobre a questão cardiovascular. Dr. Felipe, nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito das doenças, né, de coração, enfim, problemas cardiovasculares que muitas vezes são silenciosos e eles passam a apresentar sintomas principalmente depois dos 40 anos. Por que depois dos 40 anos e de que forma muitas vezes já chegam, né, os problemas com as pessoas que têm algum tipo de complicação? É mais comum assim que as doenças iniciem pelo menos acima dos 40 anos por alguns fatores, assim, não é por um motivo só. Um deles é que a gente, a partir dos 40 anos, ali o organismo já não está mais iniciando, não é mais a vida infantil, nem de adolescência, e já não é mais o adulto jovem, já é um adulto chamado de meia-idade. Então, os processos orgânicos de envelhecimento também estão no seu início. As artérias do corpo, que são os vasos que conduzem o sangue, né, levando os nutrientes até os órgãos todos, elas têm uma paredezinha, a gente chama de parede, uma camada, né, na artéria, que a partir ali ao redor dos 40 anos, ela começa com um processo fisiológico de endurecimento, em termo bem simples, assim, de enrijecimento. Então, isso aí facilita com que os vasos se dilatem menos, se contraiam menos, respondendo menos às alterações necessárias, a gente chama de alterações fisiológicas do organismo. Quando a gente, por exemplo, dorme, a gente precisa que as artérias se dilatem para relaxar melhor o organismo. E isso aí aconteceria em menos magnitude quando a gente tem mais do que 40 anos, pelo enrijecimento das artérias. Outra situação também é que um processo chamado aterosclerose, que é o acúmulo de gordura na parede dessas artérias, ele se torna mais importante após os 40 anos. Então, tem mais chance de ter aquela obstruçãozinha dentro da artéria e a pessoa, com isso, vai ter uma insuficiência da circulação coronária, uma insuficiência da circulação cerebral, gerando o que a gente chama de acidente vascular cerebral. Que são os AVCs, né? São os AVCs. O pessoal brinca, depois dos 200 é a idade dos AVCs, tem que cuidar para não se incomodar. Isso. Né? E a questão do fator emocional também, né, doutor Felipe? Isso influencia muito também na alteração de humor, ou enfim, até na alteração do funcionamento. Também. Né? Outra coisa importante também depois dos 40 anos, Aline, é que a gente muda os hábitos de vida, assim, muda o estilo de vida. Quando a gente tem menos que 40 anos, a gente come menos. A gente, eu estou falando, os seres humanos de modo geral, a tendência é comer menos. E quando tem mais de 40 anos, não é exatamente 40, é mais ou menos ali, as pessoas passam a trabalhar menos, fazer menos esforço físico e comer uma maior quantidade. Isso na média dos seres humanos, né? E aí, com a ingestão maior de calorias, a tendência é desenvolver, aumentar a quantidade corporal de tecido adiposo, aumentar os níveis sanguíneos de colesterol, triglicerídeos, de açúcares, e isso também é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. Então, enrijecimento das artérias, mudança de atividade física, mudança de tipo de alimentação, isso em conjunto, isso vai aumentando o risco de doenças cardíacas diversas, né, como infarto, AVC, obstrução em artérias das pernas, vários acometimentos aí vasculares ao longo do corpo vão ficando mais importantes após os 40 anos. Tem também uma questão específica das mulheres, que é ali um pouco adiante dos 40 anos, ali talvez 45, varia um pouco, a questão da menopausa, uma mudança hormonal no corpo. Isso também prejudica o sistema de vasos sanguíneos arteriais do corpo. Essa queda nos hormônios deixa o corpo mais propenso a risco cardiovascular. Então, só fazer um parênteses, essa questão de reposição hormonal, que os ginecologistas falam muito. Nem todas as mulheres podem fazer. Nem todas podem fazer, mas algumas podem, algumas não têm contraindicação. É comum receber em consultório o paciente que passou no ginecologista e vem perguntando, o ginecologista perguntou se teria algum problema em fazer reposição hormonal. E muitas vezes a gente diz que não tem uma contraindicação absoluta, né? E aí, na verdade, isso vai melhorar sintomas, vai melhorar outras coisas e muitas vezes sem prejudicar o sistema cardiovascular, né? E alguns estudos até sugerindo alguns benefícios. Então, não é mais o grande problema impossível de ser resolvido que era antes a reposição hormonal, muito pelo contrário, ela tem ajudado muita gente, né? Quando tem indicação bem feita por um ginecologista.
Quais os benefícios que ela pode trazer? A reposição hormonal? Sim. Na verdade, a pessoa mais, né, especialista mais indicado para responder isso é o ginecologista, mas a gente vê que o principal benefício para as mulheres é em relação aos sintomas. Né? As mulheres que têm sintomas intratáveis da menopausa, aqueles calorões, fogacho, aquela ansiedade, tudo isso, e tem várias outras situações também, a gente vê que há uma melhora importante de sintomas e rápida com a reposição hormonal. Em relação à questão cardíaca, a gente vê alguns benefícios até, isso não está 100% definido na literatura, mas já se vê alguns benefícios de menos doença cardiovascular em se fazendo a reposição hormonal. Em algumas mulheres que não têm contraindicação, algumas não podem fazer, né? Não se tem comprovação de que não prejudique o funcionamento cardiovascular em determinadas doenças, né? Daí a gente contraindica. Mas em quem é saudável, em geral, já tem estudos sugerindo benefícios. Então, isso ainda está em estudo, ainda está se desenvolvendo. Mas, de forma assim, sintética, o principal benefício é para quem tem sintomas intratáveis, que não melhoram de outra forma. Assim, e a questão do cardiovascular, das doenças cardiovasculares, né? Principalmente depois dos 40 anos. Quais os cuidados em saúde que a gente precisa ter? O que a gente pode fazer para prevenir problemas e complicações mais sérias? Principalmente quem tem, às vezes, até uma predisposição genética já de família, né, quanto a doenças cardiovasculares, AVCs, históricos, às vezes, né, familiares. O que a gente poderia dizer que são fatores ou que são medidas que a gente pode prevenir problemas? Tá, não, perfeito. A pergunta é excelente, maravilhosa, porque ela fala a respeito de doenças. A resposta dela, ela engloba não só a questão das doenças cardiovasculares, mas de forma geral, assim, das doenças, da saúde e da doença. O principal seria a pessoa cuidar do sono. O sono, ele Quantas horas por noite? Geralmente o pessoal tem, às vezes, muito problema com insônia, enfim. O recomendado genericamente, assim, é em torno de 8 horas de sono, mas isso é um pouco variável, depende da idade, depende dos hábitos de vida, de alimentação também, varia um pouco, mas medianamente em torno de 8 horas por dia. Um outro fator importantíssimo, só para dar uma pincelada sobre a questão do sono, o sono é o mais poderoso conhecido anti-inflamatório do organismo. O sono, ele repara erros que estão acontecendo no organismo, ali na divisão celular, por exemplo, que poderiam vir a ocasionar uma neoplasia, um câncer no futuro. E durante o sono, o organismo tem diversos processos do sistema imunológico que já previnem que esses problemas aconteçam. O sono, ele melhora dores, ele reequilibra o funcionamento geral do organismo. Outro fator importante é a alimentação, e aí especificamente para o sistema cardiovascular, mas para todos também, a alimentação faz muita diferença. E sobre a alimentação principal, que eu tenho a dizer comento com os pacientes e para todo mundo, é o seguinte: a alimentação, classicamente se tem pensado em termos de qualidade. Eu não vou comer um pouquinho de gordura, de carne, por exemplo, que isso aqui vai direto para a coronária e vai entupir. Brincando sobre o assunto, não é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa comer 1 quilo de banana, meio quilo de banana, vai ser mais prejudicial para o sistema cardiovascular do que um pedacinho de gordura de uma carne de churrasco. O que é mais importante é quebrar um pouco esse paradigma que tem no imaginário das pessoas de que a qualidade é mais importante que a quantidade. Sim, em muitas situações, mas na alimentação não. É tão importante a quantidade ou mais até do que a qualidade. Então não adianta eu comer um alimento super saudável, uma fruta, se isso for mais do que a minha demanda corporal naquele momento, isso vai ser armazenado no corpo, e o corpo armazena a comida em excesso, que a gente comeu que não gastou na hora, em forma de tecido adiposo, gordura, colesterol, triglicerídeos. Então, sobre a alimentação... Evitar exageros. Exatamente. A alimentação, a linha central de pensamento deve se basear nas quantidades. Claro que qualidade também é importante, né? Aquela questão filosófica, a diferença entre veneno e remédio é a dose. É a dose. Mas é importante focar nas quantidades de alimentos.
Outra coisa que eu vou comentar, não me perguntou diretamente sobre isso, mas as pessoas falam muito sobre comer à noite. Comer à noite engorda, não sei o que, não. O que engorda, o que ajuda o processo de aumentar o tecido adiposo ou não, é a quantidade nas 24 horas de calorias ingeridas, não importa se é de manhã, à noite. A diferença é que comendo à noite, que é um momento em que o organismo iria entrar num processo de reparo, de reequilíbrio orgânico, o organismo está preocupado com o processo de digestão, porque a pessoa comeu, ele vai ter que realizar a digestão, e aí ele deixa de fazer certos processos reparatórios do organismo. E a pessoa no outro dia pode estar mais cansada, né, menos descansada, com o organismo menos equilibrado. Então o problema de comer à noite é esse, não é em relação ao ganho de calorias, tanto faz a hora, só que é vantagem não comer à noite próximo de dormir, porque o organismo vai se reparar melhor no sono. E o terceiro pilar, o sono, a alimentação seria atividade física, seria o terceiro pilar. Grosso modo falando, assim, eu gosto muito de brincar com os pacientes. Mas sem exageros também, né? Sim, grosso modo falando, é como se atividade física, não dá para fazer essa correlação direta, óbvio, mas para se entender de maneira assim, é como se fosse um sono para o organismo, atividade física, no sentido em que ela ajuda de várias formas, inclusive a reparar também. Os processos metabólicos ocorrem de maneira mais harmônica e as doenças ficam mais afastadas quando a gente faz mais atividade física de um modo geral. E para fechar a programação de hoje, tá? Vamos falar sucintamente, se a gente consegue, né, Dr. Felipe? A correlação entre espiritualidade e cardiologia já foi tema de live tua. Acho que isso daria até um programa inteiro do Viver Plenamente. Né? As pessoas espiritualizadas, elas costumam ter mais tranquilidade, elas costumam ter menos problemas cardíacos. Como é que se dá isso na prática? Sim, o que a gente tem de formal, assim, do relacionamento, da relação entre espiritualidade, religiosidade e doenças, principalmente cardiovasculares, então, onde tem mais estudos formais, mas sobre doença em geral, é que não existe ainda uma comprovação de máximo nível de evidência científica de que espiritualidade, religiosidade mude de maneira, como eu falei, dentro dessa perspectiva do nível máximo em e aqui pesquisa, a gente não está falando de religião, a gente está falando de crença, né, numa força superior. Isso, não é uma questão de religião. Seria maior do que a religião, porque engloba outros... É a questão de as pessoas serem espiritualizadas e acreditar num ser superior. Isso. Então, não há essa correlação porque é difícil de fazer estudo assim, com religiosidade e espiritualidade nesse nível. Mas o que há são estudos chamados nível 2, que são estudos bons também, que mostram alguns benefícios, né, já foi feito estudos com pessoas hipertensas, com pessoas com cardiopatia isquêmica, angina, infarto, e se mostrou alguns benefícios importantes. Por exemplo, um estudo nos Estados Unidos mostrou que pessoas que tinham maior frequência de ida a igrejas, elas tinham mais facilidade para controlar a pressão arterial, usavam menos medicações, isso isolando outros fatores, como peso, sexo, homem e mulher, outras doenças, isolando, fazendo tratamento estatístico, se viu que havia uma correlação entre menor nível de dose, de quantidade de medicações para a hipertensão e maior número de idas a um ambiente religioso, como igreja ou outro similar. Isso ficou bem demonstrado. Então, se conseguiu demonstrar várias melhorias para a saúde, né, relacionadas com religiosidade, espiritualidade. Ainda não se conseguiu um nível maior de evidência, porque isso é mais difícil mesmo de se fazer, por várias questões assim, do ser humano. Mas o que a gente sabe hoje, recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, é que o médico cardiologista ele não apenas trate a hipertensão e previna outras doenças e fatores de risco, mas que ele enfoque também com as pessoas a questão da religiosidade, da espiritualidade, porque a maioria dos estudos feitos a respeito desse assunto estão mostrando que o desfecho é melhor quando se enfoca essa questão junto à da questão espiritualidade, que há uma melhora significativa. Com certeza, está bem visto já. Ok, Dr. Felipe, como é que as pessoas podem te encontrar? Felipe.pedroso, tá? No Instagram. Isso. E podem entrar em contato lá, tá, através das redes sociais, tem o Facebook também, Felipe Pedroso, e o Instagram, né, que é felipe.pedroso, @felipe.pedroso,
E aí a gente passa todas as informações de contato. Para agendar consulta pra contigo, tudo para que for te necessário. procurar mais informações especializadas. Isso. Agradeço a tua vinda até o Viver Plenamente de hoje, mais uma vez trazendo informações importantíssimas para a comunidade e para que a gente possa, então, levar cuidados preventivos para a população em geral. Obrigado. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo.